Gustavo Soler. Vamos lá, o Cascão querendo colocar o Palmeiras em crise. Um monte de gente colocar oscilação do Palmeiras. Meu irmão, estão de brincadeira, não? Vamos lá, Gustavo Soler. As informações, estava vendo no seu Twitter agora em casa que o Zé Rafael teve estiramento do ligamento. Isso, exatamente. Pô, que tristeza, velho. Uma notícia, né, do final de semana ainda, né? No domingo, ele tomou uma pancada ali, uma entrada muito forte do Matheus Nascimento do Botafogo. Saiu mancando, né? Ficou até o fim da partida, mas mancando o jogo todo. Aí torceu. Ontem ele passou por exames e hoje foi diagnosticado, né, com esse estiramento no ligamento do joelho direito. Felizmente não terá que passar por cirurgia. Palmeiras que não coloca, né, prazos de recuperação dos atletas, até porque depende muito do biotipo de cada jogador, mas uma tendência de 3 a 6 semanas com o Zé Rafael afastado então, do time. Eu já tive estiramento também. É uma coisa muito louca isso, porque no meu tempo não tinha essa evolução da medicina, né? A evolução dos remédios, a evolução de tudo, né? Do próprio treinamento, né? Não tinha isso. Eu, por exemplo, tive que botar gesso, né? E não podia nem dobrar o joelho. Hoje você já pode fazer tudo. Mas estiramento do ligamento, se for pequenininho, não tem problema. Mas se voltar e sentir, é faca. Então é exatamente essa preocupação do Palmeiras. Ele já está a serviço do núcleo de performance e saúde do clube, né? E o Palmeiras faz aquele tratamento para que o cara não perca massa muscular também, né? Então, enquanto ele vai recuperar o joelho, ele treina as outras partes do corpo. Sabe aonde mais perde? Vocês sabem? Você sabe onde mais perde massa muscular jogador de futebol quando ele tá machucado, quando ele opera? Na coxa? Não, na panturrilha, velho. Panturrilha, por isso que muitos... Eu vou dar um conselho pra quem... Não é só quem não joga, quem é profissional. E quem não é também. Por isso que você tem muita... O jogador volta. O que aconteceu com o Renato Augusto? Contratura onde? Na panturrilha. Aí você tem contratura na panturrilha. Então você tem que ficar muito esperto com a volta. Voltou o primeiro jogo. Legal? Não joga o segundo. Fica calmo. Porque você vai ter que descansar muito. E a contratura, eu vou explicar mais ou menos como é que é. A contratura é quando você sente que tem uma dor meio grossa, meio grossão. Aí você para. Se aquele grossão, pá, deu um pá. Aí deu o estiramento ou rompe. Então, você que joga futebol, você que brinca, você que, né, tá aí ouvindo a Rádio Bandeirantes, quando você se machucar, você tem que fazer um trabalho especial também para panturrilha, senão você vai ter contratura toda hora. E outra coisa, é muito importante hoje os suplementos, né? Os suplementos são muito importantes para tudo isso. Então o Zé Rafael que deve retornar aos gramados ali em meados de agosto, né? O final de julho, começo de agosto. Então é uma situação preocupante para o time do Palmeiras, que agora não tem um camisa 5 de origem, né? O Zé Rafael já tinha sido puxado para essa posição, não era a posição de origem dele. Agora o Palmeiras não tem substituto. Vai ter o Fabinho, garoto da base, pra ter a oportunidade. O que o Zé tá jogando é duro, tem. Exato, porque o Richard Rios não joga. O Palmeiras hoje tem 3 volantes à disposição. Gabriel Menino, que não joga de primeiro, Richard Rios, que não joga de primeiro, e o Fabinho, que faz as duas. Ou então vai ter que improvisar o zagueiro Luan como primeiro volante, já que o Murilo tá voltando de lesão no ombro, né? Então, dessa situação complicada, né? Envolvendo o Zé Rafael, esse estiramento no joelho. E aí o Palmeiras hoje contou com o retorno do Marcos Rocha num período de transição física. O Marcos Rocha deve devolver mais uma semana e meia para poder ser relacionado para as partidas do Palmeiras. E o Abel Ferreira foi punido pelo STJD, né? Depois daquele momento onde ele arrancou o celular da mão do Pedro Spinelli, né? Dos canais Globo. Errado, né? Onde errou demais ali. O Abel Ferreira pediu desculpa. Um jogo de suspensão por causa disso. Então, no sábado, contra o Atlético Paranaense, ele já deve cumprir essa suspensão. Perguntei, né, até pro pessoal do Palmeiras se o Palmeiras ia recorrer. O risco de recorrer na outra rodada tem Palmeiras e Flamengo. Então,
muito provavelmente eles vão ficar fora do deixa sábado. aí contra o Atlético Paranaense, que jogo no domingo, então provavelmente o Abel então fora desse jogo de domingo contra a equipe do Furacão. Quantos pontos tem o Palmeiras? Palmeiras tem 22 pontos na quarta colocação, na Libertadores são 15 pontos. Se ganhar é a melhor... Desculpa, 12 pontos. Se ganhar, passa com a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. De todos os tempos, né? Não, todos os tempos foi o Palmeiras ano passado. Esse ano o Palmeiras vai passar com a melhor pontuação desta edição de Copa Libertadores. Vai ser o único time a conseguir chegar a 15 pontos, ou então o Bolívar, se vencer o Palmeiras, vai ser o time de melhor campanha. Tá certo, vamos pro break? Craque, Bora, só um minutinho antes, que o Pedro Ramiro pediu pra passar aqui no ar, que o Corinthians deve ter o André Negão como candidato de situação. Então ele pediu André Luiz. Isso. Que é o André Luiz. Lá ele é conhecido, mas eu acho que não... Pedro Ramiro. Então eu acho que assim, não tem nem que usar muito o apelido dele. Acho que tem que ser André Luiz. E ele que vai ser, junto com Augusto Melo, pelo menos a situação, renovação e transparência, o André Luiz, conhecido como André Negão, lá nos meados do Corinthians. Que fase, hein? Vamos pro break. Rede Bandeirantes.